Problemas de ordem também material e espiritual, não resta a menor dúvida, mas principalmente problemas do coração, né? Problemas econômicos, problemas entre eles, perdas de entes queridos, né? Criaturas que partem, que são caras para nós, partem antecipadamente, cumpriu, né, a tarefa delas e voltam à vida espiritual. Entendendo isso, sofremos menos e compreendemos mais e melhor a vontade de Deus, né? Enquanto não compreendemos todas essas atribulações que ocorrem, a gente fica à mercê ainda das lamentações, né? Dificuldades e conflitos são materializações de atos e atitudes íntimas que precisam ser reavaliadas. Precisamos olhar para nós. O que está causando essa dor, esse sofrimento? O que nos levou a esse estado? Outrora eu fui muito pródigo, ou fui muito avarento, ou eu fui muito egoísta, intolerante, impaciente, ciumento. Será que eu não fui uma criatura que não dei um sorriso, um abraço, não auxiliei meu semelhante? Fiquei preocupado demasiadamente comigo? Será que eu me alimentei em excesso, bebi em excesso, né? Usei drogas em excesso? Tudo em prol da minha satisfação imediata, não vendo, não analisando o futuro? Todas essas situações refletem no presente. Toda o nosso descuido, a nossa imprudência reflete no presente, né? Então é preciso que nós reavaliemos, pensemos, avaliemos para entender como eu posso reverter essa situação, né? Muito bem. Quem vive se justificando diante do sofrimento não quer renovar-se. E quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo da existência um verdadeiro tormento. Ora, pergunto eu, se diante de todas as dificuldades nós cruzarmos os braços, sentarmos na cadeira e ficar aguardando que alguém faça alguma coisa para nós, com certeza, né, o tempo vai passar, vamos ficar de barbas grandes e brancas e os problemas estão ali, não se renovaram, né? E não adianta acusar o nosso próximo, né? Não adianta acusar o marido ou a esposa, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o colega de trabalho, o colega da casa espírita, da igreja, né? Não adianta acusar ninguém. É preciso ser maduro e avaliar onde foi que eu errei, né? Ou talvez meu excesso de cuidado em determinado assunto me levou a uma certa inflexibilidade, né, a qual veremos a seguir, né? Todos os nossos atos refletirão e causarão algum impacto, positivo ou negativo. Depende de como vamos agir, né? Imaginemos o seguinte, um lago cujas águas são serenas e tranquilas, né? Elas tocam a margem sempre de uma maneira mansa, suave, né? E projetou-se nesse lago uma tora gigantesca. E ao bater no lençol d'água, no leito d'água, e ela provocou ondas enormes, gigantescas, que bateram às margens. E ao bater às margens, destruíram ali a margem, a vida em torno dessa margem, as coisas, né, que margeavam o rio, né, ou a lagoa. Percebam? Causa e efeito depende não só do ponto de vista, mas principalmente entendermos que somos ao mesmo tempo causa e efeito. Atos nossos no presente serão efeitos posteriormente, né? Então temos que ter muito cuidado para, ao tomar determinada atitude, essas atitudes deverão ser pensadas, refletidas, para que elas não causem um problema maior, né? E a nossa intemperança, ou a nossa atitude de revolta e cólera causam problemas sérios, né? Haja visto o seguinte, vamos pegar um exemplo bem típico aí, o trânsito, né? De ontem para hoje, vocês leram no noticiário quantos carros se acidentaram? Alguns homicídios, né? Tudo porque o homem, muitas vezes, ele descontente consigo mesmo, ou querendo provocar algum efeito nos seus atos, ele torna-se imprudente. Mas também pode acontecer que a nossa invigilância, a nossa imprudência, seja decorrente do excesso de amor que temos para conosco mesmo.
ou seja, o nosso orgulho, a nossa vaidade, falando muito alto, e nós, senhores de si, ou muito confiantes, cometemos atos que achamos que nunca aconteceria no tocante a trânsito. O camarada tem um veículo que tem todo um sistema de segurança, né, praticamente perfeito. Porém, ele é o condutor do veículo. E numa dessas suas saídas loucas, ele acelera 200, 300 por hora numa avenida que tem vários semáforos. E o resultado todo mundo sabe, né? Qual é? Na estrada, né? Então, não importa o que você tem na mão, a ferramenta que você tem que usá-la de uma forma prudente, de uma forma coerente, de uma forma satisfatória, para que não cause problemas maiores, né? Veja bem que é o homem agindo, não é o espírito assim o assado, é o homem que é um espírito encarnado tendo ações. Essas ações refletirão, né? Promoverão, né, coisas positivas, também coisas negativas, né? Então a dor que surgirá é decorrente da nossa incúria, da nossa invigilância, né? Desta forma, talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos de nossos conflitos. Mais uma vez, né? Quantos homens são completamente inflexíveis, né? Quantos são autoritários, tiranos? Quantos são imprudentes e ao excesso, não ao extremo? Dentro do lar, quantos homens, quantos pais de família se tornam, né, realmente tiranos domésticos? Criam um clima pesado, difícil de conviver. A falta de flexibilidade diante das situações da vida causa problemas sérios. O excesso de ciúme não é uma falta de flexibilidade? Óbvio que existe uma conotação aí de amor, falta de amor consigo mesmo, de uma insegurança, de um medo perante perdas e coisas tais. Mas é uma falta de inflexibilidade que nós temos, né? Todos nós temos um pouco mais ou menos, né? Um egoísmo aí, falando mais ou menos, né? Então, esse problema de nós querermos que as coisas sejam exatamente como nós achamos, pensamos e opinamos, é um erro muito grave de nossa personalidade. Isso causa conflitos dos mais diversos. Quantas criaturas estão aí isoladas, sós, né? Por ser muito inflexíveis, ao ponto de se tornarem frias, calculistas, né? Outras criaturas acho que são tão geniais, tão inteligentes, que se tornam inflexíveis. E desta forma, afastam também os amigos, os parentes, as pessoas caras. Percebam que, diante de determinada situação, nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio das coisas, né? A vida, né, nos dá esse exemplo e dá-nos diariamente esses exemplos. Vamos pegar um mais comum para nós, aí, a água, né? A água é um dos elementos mais flexíveis que tem na Terra, né? Não é? A água se acomoda a qualquer superfície, contorna os obstáculos. Óbvio que nós não somos água, né? Apesar de termos 70 e tantos % de água no nosso organismo, mas não somos água. Mas deveríamos perceber em que momento que temos que ser criaturas que conseguem ouvir a opinião alheia, conseguem entender e conseguem ter uma atitude coerente. E não, aliás, não confundir com criaturas que são cínicas, né? Dissimuladas, nada disso. Tem criaturas que têm assim, um talento nato em dissimulação e parece que são completamente flexíveis. E na realidade não são, né? Assim, para todas as questões colocadas onde o homem está ali atuando, a flexibilidade tem que ser, né, companheira nossa, para que ela possa nos trazer sempre situações equilibradas e confortáveis. Do contrário, nós vamos sofrer bastante em dor e em sofrimento, né? A vítima não quer ver a realidade, o equívoco e os limites humanos. Simplesmente veste o manto da infelicidade e culpa o mundo que o rodeia, ou a rodeia, né? Sempre que culparmos alguém, cuidado, talvez nós não estejamos vendo a situação por empatia. Talvez estejamos vendo só o nosso lado, aquilo que nos satisfaz de imediato. Não é assim? Na maioria das vezes, de imediato, né? Criaturas flexíveis e abertas utilizam-se de atitudes experimentais, jamais definitivas. Ou seja, nunca o meu ponto de vista é o último, nunca a minha palavra é a final, né? Sempre há que se ponderar pontos de vista e palavras, opiniões contrárias à nossa.
para que a gente não sofra com isso, né? Criaturas flexíveis fazem novas leituras de mundo e reavaliam ideias e ideais. Ou seja, e sempre que surgem novos fatos ou acontecimentos, elas se amoldam, né? Daí o Espiritismo, nesse ponto, ele colocou de uma forma bastante interessante. Kardec, né, ao falar do Espiritismo e colocá-lo como uma ciência, ele diz que a doutrina espírita se amolda, torna-se flexível perante os fatos que a ciência aí traz para nós, aceitando esses fatos e fazendo até, incorporando esses fatos à doutrina quando está coerente, né, a sua explicação. E entendemos que nós, seres humanos, por maiores problemas que tenhamos afetivos, econômicos e financeiros, nós temos que procurar sempre observar, entender e flexibilizar as coisas para ficar mais fácil, né? Se estamos desempregados, não adianta o desespero. E não adianta achar que nunca, olha a inflexibilidade, eu nunca conseguirei um emprego. Não. Conseguirei um emprego. Tudo é preciso que o tempo faça a sua parte. É preciso que eu apresente meu currículo, que eu bata a porta, que eu procure, que eu aceite e às vezes até mude, né, a minha profissão ou o cargo que eu desejo para aceitar, né, uma nova colocação. Quantas criaturas, por ter um título acadêmico, estão aí afastadas do mercado de trabalho há muitos anos por serem inflexíveis? Não, é preciso entender que a Terra é um mundo de provas e expiações, ou a Terra sempre está em transição. Tudo está em transição e é preciso se adequar, né, a essas mudanças. As situações econômicas do presente e de alguns anos atrás fizeram com que os homens buscassem novas alternativas, né? E próprio Deus, na sua infinita misericórdia, né, querendo que a criatura, o homem, evolua rapidamente, ele promove mudanças estruturais na superfície do globo para que, né, o homem, sofrendo os impactos dessas mudanças climáticas, geológicas, né, ele use a sua inteligência, parta em busca de novos lugares para poder se adequar e se adaptar a novos lugares e dali tirar o seu sustento, a sua proteção, né? Ou seja, o equilíbrio que eles tinham até então, ou que não tinha, né? Entendam, né? Eis a regra de ouro diante da dor: jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e vazia de experiências, né? Diante da dor, do sofrimento, não devemos nos imobilizar. Devemos abrir a nossa mente, ouvir as intuições que chegam até nós através do plano espiritual, através de amigos, através dos meios de comunicação, né? E buscar situações que faz com que a nossa mente saia do problema e entre, né, numa nova diretriz, para que a gente consiga refletir, consiga pensar, consiga discernir e avançar, né? A imobilização, ou seja, ficar se lamentando, não leva a lugar nenhum, né? É óbvio que nós ficamos assim alguns instantes, é até natural, uns minutos, algumas horas, um dia, uma semana, mas há um momento que nós temos que sair desse estado de inércia e partir para cima. No tocante às questões do coração, do afeto, temos que entender que a família espiritual é muito grande, ela é imensa. Aquelas criaturas que chegam até nós e que nos alegram, aquelas criaturas que chegam até nós e também nos entristecem, faz parte desse processo de descobrimento, de avaliar, de conhecer a si mesmo, ou a nós mesmos, né? Para entender o quão nós somos fortes ou o quão precisamos melhorar. Então, nas questões da emoção, do sentimento, temos que ouvir o nosso coração, mas também não vamos ficar presos a situações que fazem com que a gente se mobilize, né? Pare no tempo. O amor, né, é um estado, assim podemos dizer, muito puro da alma. E cada vez mais feliz é a alma, mais puro é esse estado. E ela dota ou dedica esse amor a muitas criaturas. Ela já não vê mais diferenças. É óbvio que tem as diferenças, tem os seus eleitos,
mas não vê mais diferença. E na Terra, por ser um mundo de provas e expiações, a maioria dos relacionamentos são de relacionamentos de compromisso. São relacionamentos de, né, conciliação, de entendimento, de mudar um estado anterior de inimizade, de antipatia, de egoísmo, um estado mais elevado, né, de respeito, de ação, né, de atitude, de comprometimento, de educação dos filhos, que a maioria dos nossos filhos são aquelas criaturas que nós, num passado não muito distante, nós, né, desajustamos. E aí as leis de Deus, olha, traz para junto de nós os filhos, e às vezes num ambiente cheio de sofrimento, cheio de dor, para que a gente possa entender e conhecer e auxiliar um ao outro e superar as diferenças, né? Existem muitas diferenças. Essas diferenças são aquelas que nós deixamos acontecer outrora devido ao nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Quantos de nós perdemos aí grandes amigos, parentes, simplesmente porque temos e achamos que o nosso carro é melhor, a nossa casa é melhor, a nossa família é melhor, o nosso filho é o melhor de todos, e assim para tudo, né? Quantas coisas deixamos para trás por só vermos a nós mesmos, né? E aí a dor visita, não tem como não ser diferente, né? Óbvio, né? O amanhã existe para que não fiquemos presos no hoje, né? Não resta a menor dúvida. O hoje é esse momento que nós estamos vivendo, rico, pleno, né, de vida, de experiências. Há situações que a gente tem que se acalmar, se aquietar, há situações que nós temos que estudar, há ambientes que nós temos que frequentar, enfim. O agora, o presente é sempre ação positiva. Se for ação negativa, vai nos trazer dor e sofrimento, né? Tem como ser diferente? Ora, se eu uso este momento para ferir o meu semelhante, para roubar-lhe a sua vida, os seus bens, a sua família, o que eu vou esperar nesta vida mesmo? Se eu, na minha ignorância, eu feri, eu amaldiçoei, eu cometi maledicências, eu só usei com egoísmo, com inveja, né? Com impaciência, com intolerância. O que eu criei para mim no presente? Uma psicosfera semelhante, que a partir daquele instante eu já estou convivendo com ela. E haverá um momento que eu sentirei mais intenso isso, fazendo com que eu sofra cada vez mais. Sempre que a doença física nos visite, é porque há desajustes. Os desajustes existem para que o homem, né, o espírito encarnado, possa usar desse momento, né, adverso e procurar ali a cura, né, não só física ou fisiológica, mas também espiritual, né? A cura espiritual nós encontramos através das religiões, através, né, da doutrina espírita, que vem nos trazer as explicações, o passe que vai nos aliviar, né? Mas são apenas coadjuvantes, porque o homem é o autor, né, o arquiteto de suas próprias obras, e não adianta culpar ninguém, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, o modo de pensar, de agir, de se comportar, né? A fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Quanto mais materializados, menos noção, menos conhecemos a vontade de Deus, não é isso? Quanto mais presos às coisas que nos envolvem, os sentidos da matéria, menos entendemos as coisas espirituais, que estão ali colocadas como a vontade de Deus, né? Quanto mais desmaterializados, quanto mais dedicados à vida espiritual, daí não se segue que você vai abandonar tudo para se dedicar exclusivamente à vida espiritual, não é isso. O seu comportamento na Terra, amando e servindo, né, ajudará você a fazer esse desprendimento, nesse sentido, né? Então, quanto mais nós progredirmos espiritualmente, mais claro fica em nossos espíritos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, né, não é a vontade dos homens. A vontade dos homens é essa que nós sabemos aí. A vontade de Deus está acima da vontade humana.
Jesus trouxe para nós, de uma forma bastante importante e simples ao mesmo tempo, como comportar na terra para fazer a vontade de Deus, né? Primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas. Entender porque você está amando a Deus, né? Entender que existe um ser superior que governa os destinos, não só dos homens na terra, mas de todo o universo. E que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Óbvio, né? Como eu vou amar o meu próximo se eu ainda não consigo me entender amar a mim mesmo? Óbvio que o tempo vai fazendo o seu trabalho e nós vamos aprendendo através das adversidades, através da dor que nos visita, a diferenciar o que nos traz, né, satisfação, o que nos traz paz e equilíbrio, daquilo que nos traz insatisfação e nos traz desequilíbrio, né? Então, quando nos conformamos com a vontade de Deus, nos tornamos criaturas satisfeitas e felizes. E quando estamos afastadas da vontade de Deus, somos criaturas ainda infelizes, desde já, né? Provavelmente na vida espiritual mais intensamente, porque não tem mais o corpinho onde a gente se esconde, né? Lá a gente se desnuda, ou seja, eu não consigo enganar, dissimular nada, porque as vistas dos espíritos, que são superiores a mim, eles me conhecem, sabem quem eu sou, né? Ou seja, sabem quem nós somos, né? A vontade de Deus nada nos apresenta que não seja educativo e fecundo para o nosso crescimento e renovação interior. Examinemos cuidadosamente nossas aflições. Nelas estão contidos os avisos e lembretes de que necessitamos para harmonizar a nossa existência. Então, dor e sofrimento são leis de educação e correção, né? E temos que aprender a conviver com elas e tirar delas lições importantíssimas para nós. Está no Livro dos Espíritos, também lá no começo, no Prolegômenos, né? Que dor e sofrimento, assim como o trabalho, é importantíssimo ao ser humano, ao espírito encarnado, para ele progredir. Sempre que nós estivermos passando por esses momentos que são realmente difíceis e complicados, principalmente quando nós temos dificuldade de entender esse momento, e quando eles se apresentam para nós no campo emocional ou sentimental, vamos buscar ajuda, ou vamos buscar, através da prece, ligar o pensamento a Deus, ao nosso anjo da guarda, aos bons espíritos, e através dessa prece, feita do coração, pedir auxílio, pedir ajuda, e eles virão, né? Virão porque o pai quer que seus filhos sejam felizes, mas responsáveis, né? Paz a todos. Senão o tempo voa. Muito bem, né? Agora é o momento da nossa participação. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o tema, né? Que fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor, não todos. E bem fácil, né? Fácil na teoria, né? Na prática, É difícil. para nós podermos aceitar a dor, né? É complicado. Por que a gente encontra mais amigos fora de casa do que dentro da casa? É que os amigos fora de casa não convivem conosco, não têm os problemas que nós temos, né? Ou eles não enxergam os problemas que nós temos. Dentro de casa, a gente tem dificuldades de relacionamento. Lá fora eu não tenho essa mesma responsabilidade com o amigo, né? Lá com o amigo eu sou mais, posso ser mais eu mesmo, posso ser mais simples, eu posso ser diferente, né? Mas geralmente quem está de fora não está vendo o que acontece dentro. É como você vai viajar para uma cidade e você está a passeio, né? Estando a passeio, você conhece a cidade de um ponto de vista completamente diferente do morador desta cidade, né? Kardec fala isso, né? Quando você visita uma cidade portuária, uma cidade qualquer, se você está apenas nos arredores, você não conhece o que se passa lá dentro. Quem conhece melhor nós são os nossos entes queridos, aqueles que convivem conosco. Os que estão lá fora não passam, não experimentam os problemas e as dificuldades dentro do nosso lar. Por isso que é mais fácil, né? Porque lá até nós usamos esses momentos como entretenimento.
Ou seja, os amigos servem para dar aquela, como se fosse válvula de escape, né? Para a gente possa dar uma relaxada, né? E ao mesmo tempo, né, eles nos ajudam também a reabastecer as nossas baterias. Eu acho que fora a gente pode encontrar mais afinidade, né? Mais afinidade. É muito relativo, né, seu Américo? E como que dentro da casa são aqueles devedores, aquelas coisas que você falou, né? Que estamos ali em castigo ali para ver se a gente toma jeito, né? Seria castigo ou será que seria uma oportunidade de resgatarmos aquilo que a gente tem resgatado de outras vidas? Bom, Tem que isso pensar, aí, se você eu pensar falei com mal. castigo, o negócio é mais Eu pesado. falei mal. Mas às vezes no nosso lar nós temos a mãe é uma santa, a mãe tem uma paciência gigantesca. É aquele anjo que, né, o pai colocou em nosso lar, ou o pai, né, o filho, ou o irmão. Sempre em nosso lar vai ter uma ou mais criaturas, né, que estão ali para nos ajudar nessa travessia, nessa transição. Em nosso lar também se relacionam, ou se ajuntam, né, se agregam pessoas afins, não só esta afinidade negativa, né, mas a afinidade positiva, principalmente. Mas, como eu falei, a Terra é um mundo de provas e expiações. A maioria das uniões na Terra são uniões de reajustes. Então, haverá todo um processo, né, para poder unir, né, por simpatia as pessoas. Os filhos chegam para ampliar isso, né, mas não vamos esperar só flores. Os espinhos espetam-nos, machucam-nos para a gente poder progredir. Né? O próprio Jesus, a sua família terrena, né, era composta por sua mãe, pelo seu pai e pelos seus irmãos por parte de pai. Né? E eles não compreendiam a missão de Jesus, não é isso? Mas Jesus era feliz com a família que tinha, entendam, né? Nós somos felizes com a família que temos, mas é preciso entender que na nossa família tem criaturas que são simpáticas, são fáceis de se relacionar, nos entende, somam esforços para amenizar a dor e o sofrimento, trabalham junto conosco. Há aquelas criaturas dentro do nosso lar que já não se afinam tanto conosco. São aqueles irmãozinhos nossos que temos necessidade de reajuste, cuja a bondade divina, a misericórdia divina, reuniu para que a gente pudesse mudar o estado de antipatia em simpatia, né, de amor, de entendimento. Não é preciso que tudo seja coerente e 100% afim, não. Mas é preciso reverter, né, aquele ambiente de desequilíbrio, um ambiente de equilíbrio. Quando eu falo que meu lar é um caos, eu tenho que ser o primeiro a mudar isso para tornar meu lar um ambiente de paz. Né? Se outras criaturas não entendem desta forma, nós temos que também respeitá-las, chamar-lhes a atenção quando necessário, não resta a menor dúvida, mas procurar sempre o equilíbrio, a harmonia e não a confusão, a briga. Lembra-se, quanto maior, né, a briga, a discussão, maior a dor e o sofrimento. Infelizmente, há lares cuja perturbação é muito grande, porque os irmãos ainda não entenderam que o lar é um lugarzinho de descanso, de somar energias, né, de trabalhar em conjunto e prosseguir. Né? E depois, quando tudo está já a contento, cada um toma o seu lugarzinho. Né? Um vai para a China, outro vai para o Japão, outro para os Estados Unidos, outro vai para outra cidade, outro já vai morar ao lado. Né? Mas a afinidade sempre vai haver. Não que ela é maior entre os amigos, não. A afinidade há no relacionamento entre as criaturas. Né? Óbvio, quanto mais amor, quanto mais simpatia você sente por uma criatura, mais afinidade você tem para com ela. E quanto mais aversão e antipatia, óbvio, é menos, né? Mas nesses momentos que nós temos que trabalhar e reverter isso, né? Não sermos inflexíveis, vamos ser flexíveis para reverter, né, antipatia em simpatia. Fazer a nossa parte, né, senhor Américo? É difícil. Mas não é impossível. Mas não é impossível. você está fazendo. Nessa encarnação, acho que não vai dar.
Ah, mas não tem problema, vem a outra aí, né? A outra é um pouquinho mais difícil, tá? Mas olha só, quando a gente deixa para a próxima, vem mais complicadinho, hein? É um pouquinho mais difícil. A carga maior. Né? Nós temos aqui uma contribuição. Pode falar. Lá de São Luís do Maranhão, o nosso companheiro Lourenço. Boa noite, Lourenço. Boa noite, Maria Léa. Ele faz aqui uma colocação. Né? Ele diz assim: Udai, boa noite. Boa Abraço noite, a todos os presentes. Me permita, aqueles que procuram, através do sofrimento, na renúncia, na abdicação da felicidade, ou outros meios de chegar à existência, se equivocam, arrastando muitos outros atrás de si. São falsos modelos, não resistem à lógica e à razão. Ao mesmo tempo em que o homem teme a dor, teme igualmente o prazer, porque ele o afastaria da salvação. Mas a doutrina espírita explica que a vida é muito importante quando encarnados podemos ser felizes. Com certeza, né, Lourenço? Apenas fazendo um adendo, ele citou a questão da dor, eu falei várias vezes, né? Quando nós temos uma dor física, e essa dor de alguma forma nos incomoda, o que fazemos para solucionar? Ou tomamos, né, nos medicamos, né, e tomamos um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, achando que nós somos médicos, né, e a dor simplesmente some. Ou procuramos a ajuda de um médico, um especialista, para ele avaliar e procurar a solução. Então a medicina está aí colocada para tratar a dor física, né, decorrente de atitudes puramente materiais ou espirituais que estão refletindo na matéria. Mas vamos falar a dor física, né? A dor moral, nós não temos esse mesmo recurso. Nós não vamos ao médico e pedimos a cura da dor moral. Não. A dor moral se cura através da compreensão, da tolerância, da aceitação e, acima de tudo, do diálogo que há entre as pessoas, né? Podemos buscar nas religiões a ajuda necessária para tal? Sim, e devemos. Mas nas questões morais, essa dor que machuca muito, é preciso realmente tratá-la com sabedoria, através da compreensão e do conhecimento entre as pessoas. Fácil não resta a menor dúvida, mas se fosse fácil, né, não teria psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, e o maior deles, Jesus, não teria vindo entre nós para nos dar o caminho para sairmos da dor moral, né? Quanto mais amarmos a Deus, acima de todas as coisas, amarmos o próximo como a nós mesmos, menos sofreremos moralmente, né? Que a paz seja com todos. Que assim seja. Sr. Américo, que nós não fizermos nessa vida e deixarmos para outra, é acrescida um pouquinho mais de dificuldade, viu? Não é? A criatura que contrai novos empréstimos para pagar o anterior está sempre presa na dívida, né? Juros, né? E o agiota é bravo, né? Obrigado, Rodai. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa noite. Vamos então, nesse momento, doarmos um pouquinho de nós. Doar um pouco da nossa paz, da nossa luz, do nosso amor. Vamos assim doando as nossas melhores energias para que o plano maior possa trabalhar, manipular essas energias e levá-las àqueles que mais necessitam. Vamos então nessa noite vibrar por todos aqueles nossos companheiros que se encontram presos a dores físicas,
a todos aqueles nossos irmãos que se encontram presos no leito dos hospitais, aqueles nossos irmãos que se encontram presos nos leitos dos seus lares, sem poder levantar, muitos sem poderem se mover. Vamos envolver com muito amor aqueles irmãos que se encontram muitas vezes esquecidos pela sociedade, por todos, e se encontram embaixo das marquises, sentindo dores, que a luz de Jesus possa envolvê-los, possa levar um bálsamo de alívio a todos os companheiros. E vamos assim também vibrando por todos aqueles que sentem dores não menores que essas, que são as dores morais. Aqueles nossos irmãos que se encontram nas casas de tratamento de saúde mental, aqueles nossos companheiros que se encontram presos a obsessões, muitas vezes tão complexas, a todos aqueles nossos companheiros que ainda não se permitem se perdoar a si mesmo, que não conseguem perdoar o próximo e que carregam consigo dores morais tão intensas, tão profundas, que possam se permitir que a luz de Jesus os envolva, os ilumine, para que esses irmãos possam refletir, se perdoarem ao próximo, para que possam assim mudar esse padrão vibratório que ora se encontram. E assim agradecidos a Deus, nosso Pai, pela essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, nós vamos assim finalizando a primeira parte do nosso trabalho e em seguida vamos à nossa segunda parte, que são os passes. Boa noite a todos e que Deus nos ilumine.